Olá, eu sou o professor Rogério e hoje nós vamos dar início aqui, né, aos nossos estudos sobre, né, o Império Romano, né, como é que o Império Romano ele se formou no primeiro momento, né, nós vamos estudar, falar um pouquinho sobre a formação mítica e a formação política dos povos que viviam ali dentro da Península Itálica, né, que é conhecida também como a Península da Bota. Então, então, para a gente iniciar aqui, né, então, fazer uma apresentaçãozinha rápida de imagens e textos, para a gente poder discutir um pouquinho mais sobre isso, né, então, quando a gente fala em Roma, né, então, nós vamos falar um pouquinho aqui da fundação de Roma, né, como ocorreu a fundação da cidade, que se tornou um vasto império. Então, nós temos que pensar da seguinte forma, como uma pequena cidade que surge à beira de um rio, né, ao redor das sete colinas, né, porque Roma surgiu à margem do rio Tibre, como é que essa cidade, essa vila, né, vai se tornar o império que englobou todo o mar Mediterrâneo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bem, então, a primeira coisa que nós temos que ressaltar. Então, a cidade de Roma se tornou um dos mais importantes impérios da Europa. Inicialmente, era uma vila entre as colinas, as sete colinas ali, né, ali próximo do rio Tigres, e a margem desse rio. Então, justificando sua superioridade, é designada sua fundação lendária, né, de líderes míticos, né, mas também existindo outros povos que viviam na região, além das possíveis chegadas de povos helenos, de povos gregos, após a chegada dos dórios na Península Balcânica. Então, um fato é importante da gente sempre estar lembrando, né? O mundo mediterrâneo ele passou por várias mudanças depois com a chegada dos dórios na Península Balcânica, onde é a Grécia atual. Então, os povos que não queriam se submeter às regras dos dórios, eles foram praticamente obrigados a migrarem para outras regiões. Quando eles migram para outras regiões, então eles levam a sua cultura. Então, parte da cultura romana, ela foi herdada desses gregos que fugiram da dominação dos dórios. Né? Isso vai fazer com que Roma também tivesse uma grande parte da cultura grega dentro do seu, né, da sua organização. Então, nós iniciaremos aqui os estudos para compreender o processo de formação das cidades, né, da cidade de Roma, né, contrariando as bases para a formação de um grande império. Então, contraindo essas bases, né, fazendo que Roma se tornasse uma cidade muito importante, né, dentro daquela realidade. E a sua expansão vai dar depois de suas formações e depois que eles conseguem, né, vencer um reino inimigo chamado, no caso aí, foram os cartaginenses nas guerras púnicas, né, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Bem, então, quando a gente fala em fundação mítica, né, então a fundação mítica ela tem muito a ver com uma lenda, né, de duas crianças, né, que se amamentaram numa loba. Mas nós temos que dar um pouquinho mais de fundamento para entender como é que essas crianças, né, como que foi fundada essa lenda dessas crianças que cresceram, né, que foram abandonadas e foram encontradas por essa loba e foram amamentadas por ela. Bem, então vamos começar aqui, né? Então, fontes históricas que dão conta da origem de Roma conta que um arsenal ilimitado limitado de informações. Do pouco material disponível, levanta-se a hipótese de que Roma teria sido formada no meio da aliança dos povos latinos, sabinos, contra as invasões dos povos etruscos. Né? Em contrapartida, o historiador romano Tito Livio, né, no livro A História de Roma, e o poeta Vigílio compartilham de outras tentativas de explicação para esse assunto. Bem, então nós temos dois pontos de vista, porque existem poucos relatos do período antes da monarquia romana. Então, nós temos que levar em consideração o seguinte: então, existiam vários povos que viviam ali. Entre esses povos existiam, né, os latinos, os sabinos, os lombardos e os etruscos, e esses grupos entravam em conflito entre si. No caso aí, a união entre latinos e sabinos foram para conter a invasão dos povos etruscos ali na região, para conter, né, a dominação dos etruscos por toda a península. Então, para ambos, a origem de Roma esteve vinculada com uma lendária, né, destruição que os gregos promoveram na cidade de Troia em 1400 a.C. Nessa época, o herói Enéas, né, graças à proteção dos deuses Júpiter e Vênus, surgiu na região da Península Itálica e ali fundou a cidade de Lavínio. Né? Então, tempos depois, Acânio, filho de Enéas, realizou a fundação do reino da Alba Longa. Bem,
Então, no caso aí, né, esses historiadores eles vão se remontar à história da Ilíada, né, que foi contada sobre a Guerra de Troia. Então, Troia foi uma cidade que ela foi destruída pelos gregos e restando, né, daquele povo apenas o herói Enéas, né, que foge, né, de Troia, levando parte do seu povo, e esse povo ele vai se estabelecer ali na região da Península Itálica, né, e isso vai dar origem às cidades míticas, né, a cidade de Acânio, né, Ascânio, e a fundação do reino Alba Longa, ali na região ali do rio Tibre. Bem, então aqui, né, nós temos a imagem do Enéas fugindo, né, de Troia, da batalha, né, contada pela Ilíada, onde os troianos, né, invadiram a cidade com o uso do cavalo de Troia, né, que era um cavalo feito de madeira. Lá dentro estavam escondidos os soldados, né, gregos que invadiram e destruíram a cidade de Troia. Bem, então em um dado momento, né, a prosperidade alcançada pelo reino de Alba Longa despertou a cobiça, né, do ambicioso Amúlio, irmão mais novo do reino Munitor. Para assumir o trono no lugar do seu irmão, Amúlio organizou um golpe que lhe garantiu a posse do trono de Alba Longa. Além de aprisionar Numitor, o novo rei de Alba Longa confinou, né, a princesa Réa Sílvia, né, Sílvia, e a condenou à castidade. Observando tal situação, o deus Júpiter, né, desposou da princesa aprisionada, que ficou grávida de gêmeos, Rômulo e Remo. Então aí que começa a história mítica, né? No caso aí a Réia, né, a Réia Sílvia, ela era uma prisioneira, né? Como ela era uma das herdeiras do trono, né? Então ela foi aprisionada pelo Monitor, né? E isso vai fazer do que o deus Júpiter, né, Deus, né, no caso, em suas devidas proporções, seria o Zeus para os romanos, ele vai se apossar, né, do corpo dela. Então ele vai ter um relacionamento com ela e vai engravidar ela e ela vai dar à luz a dois meninos, no caso Rômulo e Remo. Então, o nascimento dos dois descendentes de Numitor poderia colocar em risco, né, a hegemonia do Amúlio sobre o reino da Alba Longa. Então, por isso, assim que as crianças nasceram, ordenou a ambas fossem lançadas nas correntezas do rio Tigres. Um plano de morte dos recém-nascidos acabou não funcionando, pois ambos foram encontrados à margem do rio Tigres por uma loba que ofereceu-lhes o próprio leite, né, às pequenas crianças. Logo em seguida, um camponês de nome Faustulo e sua mulher cuidaram do Rômulo e Rêmulo. Né, então, a lenda do Rômulo e Rêmulo, ela tem ela é muito similar, né, à lenda de Moisés, entre outros líderes, né, que são, né, destinados por deuses, né, para tomar e libertar o povo. No caso aí, o Rômulo e Rêmulo, ele era o herdeiro do Numitor, né, que teve o seu trono usurpado, né, teve o seu trono tomado pelo Múlio, e isso vai fazer com que, né, ele tivesse, no caso, uma divindade, no caso Júpiter, vai se compadecer dessa situação e vai, né, dar crianças, né, vai tomar a sua esposa, a sua, né, no caso a Réa Sílvia, né, como uma forma de, né, dar condições para que essa sociedade ela se moldasse. Então aqui, né, nós temos uma iconografia das duas crianças se amamentando na loba, né, então reforçando que essa história vai ganhar muita notoriedade ali naquele período. E essa história, né, ela vai ser passada de tempos em tempos, lembrando da história oralizada, né, sempre tem uma ampliação dos fatos que realmente aconteceram, então isso vai ganhar uma notoriedade cada vez maior com o passar do tempo. Bem, então quando os irmãos haviam atingido a idade adulta, o jovem Remo acabou sendo preso pelo rei Amúlio depois de entrar em atrito com pastores vizinhos à propriedade. Então, perturbado com a prisão do seu filho de criação, Faustulo, né, contou para Rômulo que ele e seu irmão eram verdadeiros descendentes do trono de Alba Longa. Enfurecido né, pelo desvendamento da verdade, Rômulo foi até o palácio, libertou seu irmão e matou o rei Amúlio, e libertou o seu avô Munitor. Então, no caso aí, né, a lenda, ela vai falar, né, de um certo momento, né, que vai haver essa revelação. E essa revelação vai fazer com que eles
voltem e tomem o trono que ele foi usurpado, que foi tomado do seu avô, no caso o Monitor. Então, após devolverem a coroa ao seu, né, ao seu ascendente, o irmão tiveram a permissão de fundarem uma nova cidade às margens do rio Tibre. Após decidirem a região a ser ocupada, os gêmeos se dirigiram às proximidades do monte, né, Aventino e Palatino, né, que é duas montanhas que ficam ao redor de Roma. Né. Então, Remo tomou para si o monte Aventino e depois, né, de observar seis abutres sobrevoando o seu monte. Logo depois, Rômulo foi indicado como o abençoado dos deuses ao ter, né, observado 12 aves próximo do Monte Palatino. Então, essa história ela vai começar a ter uma conotação muito próxima do quê? De que eles vão começar a receber sinais da onde construir a cidade. No caso, né, o Remo, ele vai receber um sinal de má sorte, né? A questão de abutres, né? Que são animais carniceiros, né? Que trazem má sorte, né? No outro lado, o Rômulo, ele foi indicado, né? E foi abençoado pelos deuses e ter observado 12 aves diferentes, né? E não apenas abutres, né? Que eram carniceiros, mas sim animais que traziam, boas vibrações, boa sorte. Né? Então, depois de receber a distinta bênção da divindade, Rômulo cavou, né, um sulco que separou seus domínios do seu irmão. Então, enciumado por aquela situação, o Remo, né, desconsiderou o marco criado pelo seu irmão e atravessou o território. Furioso com o comportamento, né, desrespeitoso de Remo, Rômulo matou seu irmão e enterrou seu corpo nas terras do Monte Aventino. Então, após a desavença, Rômulo se tornou o primeiro rei de Roma e tomou providências, né, providências diversas para que a nova cidade fosse povoada. Após a chegada de alguns primeiros habitantes, Rômulo entrou em uma guerra contra Tito Tácio, rei dos Sabinos, que por fim aceitou a unificação do território, que definiram os primeiros limites da cidade de Roma. Então, Roma, né, nesse caso, nós temos também uma história muito próxima, né, de Abel e Caim, né, aí dentro dessa formação, onde um irmão que ele tem a sorte, né, mais vantajosa que o outro, ele começa a agir com uma forma de ciúmes, e isso vai levar ao assassinato de um e outro. E os primeiros momentos de Roma foram a partir de conflitos. Primeiro com, né, aquele que usurpou o trono do avô de Rômulo e Remo, e depois, né, no caso aí, contra o Tito Tácio, né, que foi derrotado, e ali se deu os limites da cidade de Roma no primeiro momento. Né? Então, e depois dessa questão da fundação mítica, nós temos os povos fundadores. Então, de acordo com os historiadores, a fundação de Roma resulta da mistura de três povos que foram habitando ali a região da Península Itálica: gregos, etruscos e italiatas, né, que eram os povos que viviam ali na região, né, que hoje nós chamamos de Itália. Então, desenvolveram na região uma economia baseada na agricultura e na atividade pastoriais, né, no caso, né, do pastoreio de animais, né, como cabras e ovelhas. Então, a sociedade nessa época era formada por patrícios, nobres proprietários, plebeus, comerciantes, artesãos e pequenos proprietários. O sistema político era a monarquia, já que a cidade era governada por um rei de origem patrícia. Então, no caso, os patrícios aí eram como se fossem os oligarcas, né, que eram grandes proprietários de terra. Então, quanto mais terra uma pessoa tinha, mais poderosa ela era. Então, além dos patrícios, existiam os plebeus, né, que eram comerciantes, artesãos, pequenos proprietários e, né, no caso, pastores de animais. Bem, a religião nesse período era o politeísmo, adotando deuses semelhantes aos gregos, porém os nomes diferentes. Nas artes, destacavam-se nas pinturas dos afrescos, murais decorativos, né, esculturas de influência grega. Então, os romanos, eles vão ter uma influência muito grande da Grécia Magna, né, que é o domínio dos gregos dentro da Península Itálica. Então, isso vai fazer com que essas culturas iriam se mesclando, né, adotando os deuses gregos, apenas modificando seus nomes. Então, aqui, né, nós temos um mapa mais ou menos como quantos povos que viviam na região, né,
né, da Península Itálica. Então, nós temos os etruscos aí de rosa, nós temos os latinos aí de cinza e todos os outros povos. Né? Esses povos estavam em relação. Então, Roma vai começar a se formar dentro dessa realidade, né? Nessa grande quantidade de povos que viviam ali naquela região. Então, os etruscos, que são um dos povos mais importantes. Então, aqui nós temos uma imagem, né, de uma tumba, né, etrusca que traz elementos, né, da sua cultura. Né, e eles usavam muito o ar fresco para poder relatar o seu dia a dia. Então, eles usavam muito uma técnica que é muito similar com a dos egípcios em suas tumbas. Era normal você documentar fatos da história do morto nas paredes das tumbas. Bem, então, os etruscos, eles representam uma das civilizações mais, assim, da antiguidade, que habitaram a Península Itálica a partir do século IX a.C., né? Então, antes mesmo dos romanos. Então, eles desenvolveram uma agricultura original e, para a época, estava bem evoluída em relação à sua arte, artesanato, arquitetura, escultura e engenharia. Então, era um povo muito avançado ali na região. Era um povo que já tinha uma agricultura muito eficiente e eles já tinham um modelo de cultura muito avançada para aquele período, mesmo sendo um povo que vivia longe da Grécia. Então, ainda que os etruscos sejam um pouco conhecidos em relação aos romanos e os gregos, eles foram uma civilização mais poderosa assim, da antiguidade e que apresentam, né, uma notória herança histórica, artística e cultural. Então, no caso, né, os etruscos, né, eles viveram ali na região e eles vão construir um legado muito grande. Então, eles vão ter uma herança cultural, né, que vai ser usada pelos romanos, e essa cultura e essa herança cultural, né, vai dar a base também para a cultura romana se desenvolver. Bem, a sociedade. Então, a sociedade etrusca, ela era aristocrática, diferente, né, da civilização grega. As mulheres participavam da vida pública, né? A estrutura política era baseada na monarquia absoluta, né, onde reinava um soberano. Abaixo dos aristocratas estavam os artesãos e os comerciantes e, por fim, os escravos. Bem, então, diferentemente da Grécia e de Roma, as mulheres tinham um papel fundamental na sociedade etrusca. Então, as mulheres elas chegavam até a governar aquela sociedade em alguns momentos. Né? Então, era uma sociedade diferente das outras que estavam se desenvolvendo ali na região. Então, a economia etrusca era baseada na agricultura, na fundição de metais e no comércio. A navegação foi uma das atividades exploradas pelos etruscos, sobretudo para a expansão do comércio. Com isso, eles influenciaram outros povos da antiguidade, inclusive os romanos, quando esses venceram diversas batalhas e conquistaram a região da Etrúria. Então, no caso, né, os etruscos, eles tinham um comércio ativo no mar Mediterrâneo já, eles utilizavam, né, as embarcações e eles eram ótimos, eles trabalhavam com a questão da manufatura de metais, né, além da agricultura, que é a base de qualquer sociedade na antiguidade. Então, na região, assim, na religião, a civilização etrusca era politeísta, ou seja, acreditavam na existência de vários deuses, dos quais destacavam Tínia, Uni e, né, Merva. Né? Então, o alfabeto etrusco era diferente de qualquer uma outra civilização antiga, por exemplo, Roma e Grécia. Supostamente, os fenícios os influenciaram, e mais adiante, os etruscos influenciaram a língua grega a língua grega e a parte do latim. Então, no caso, né, eles tinham essa questão desses três deuses, que era a questão da natureza, então eles tinham o apreço, né, da natureza, né, a partir né, da sua relação com o ambiente. Então, eles tinham uma escrita, né, bem organizada, né, que elas foram herdadas pelos fenícios. Lembrando que nós já falamos do fenício, que os fenícios foi a primeira sociedade no mar Mediterrâneo que desenvolveu uma escrita, né, alfabética, e essa escrita alfabética ela foi transmitida tanto para os gregos, tanto para os etruscos, tanto para os romanos. Então, eles vão, né, estar ali em uma organização extremamente voltada para o comércio e para a transmissão do seu conhecimento. Né, então, aqui nós temos um outro ar fresco, que é o ar fresco mostrando, né, como é que era assim, os encontros dentro dessa sociedade, né, como é que as pessoas elas lidavam, elas conviviam naquele momento. Né? Então,
as casas de banho, entre outros momentos, né, do cotidiano dos etruscos. Bem, então o território etrusco, então os etruscos viviam na Península Itálica, mais precisamente na região da Etrúria, atual Toscana, leste do Monte Apalinos, né, entre o mar, né, Tirreno, oeste, e o rio Arno, ao norte, e o Tibre, ao sul. Então, assim, eles habitaram a região do centro, né, do norte da Itália, então, os quais abrigavam diversas cidades e estados, cerca de 15 das quais se destacavam, né, Volterra, Piacenza, Arezzo, Cotana, né, Perúdia, né, Chiusi, Todi, Orvieto, Vieus, né, Tarquiniana e Feciniana. Né? Então, essas cidades elas eram cidades-estados muito parecidas com o que era a Grécia. Por isso que muitos estudiosos colocam que um dos povos que podem ter organizado a formação da Etrúcia foram os fugitivos, né, da dominação dórica na Península Balcânica. Então, segundo as escavações realizadas, as cidades-estados eram altamente civilizadas e possuíam um certo planejamento urbano, com estradas, avenidas, arquedutos, canais, pontes, muralhas, monumentos, casas e templos. Então, cada uma delas era governada por um soberano e possuía autonomia perante as outras. Então, no caso, né, aquela cidade-estado, como era feito na Grécia. Então, cada cidade tinha sua própria forma de governo, sua própria independência e o seu próprio desenvolvimento. Então, não se sabe ao certo qual a origem dos etruscos. Alguns historiadores acreditam que eles vieram da Ásia, enquanto outros afirmam que os etruscos são originários da Península Itálica. Então, tem várias divergências, várias fontes arqueológicas que trabalham essa origem, né, dos etruscos. E os etruscos eles vão se desenvolvendo ali na região. Então, aqui nós temos aqui em laranja, mais ou menos como é que era organizado o território dos etruscos ali naquela região, né, e qual vai ser a sua importância. Bem, na arte. Então, a arte etrusca, ela abrigava diversos objetos de cerâmica, vasos, potes, adornos, joias, desde brincos, colares e braceletes, esculturas, estátuas, arquitetura, né? Então, templos, túmulos, necrópolis, pontes, muralhas, pinturas, arfrescos, sendo que os materiais mais utilizados eram a terracota, madeira, pedra, barro, metal, bronze e marfim. Então, né, nessa questão da arquitetura, é interessante a gente pensar o seguinte: muitas informações que nós temos sobre os etruscos, eles são retirados dos túmulos. Então, as necrópolis eram lugares muito importantes das cidades. E eles enterravam os seus mortos fora dos territórios das cidades. Então, isso vai ser uma prática que vai ser herdada pelos romanos também. Então, eles tinham uma necrópole muito bem ornamentada, muito rica, né, dentro de detalhes, principalmente sobre a questão, né, dos seus sarcófagos, entre outras coisas, que vão contar muito da sua história. Então, aqui nós temos uma tumba, né, um túmulo etrusco, né, então eram vários túmulos construídos com pedras, alguns dentro de algumas cavernas, mas eles eram altamente decorados. Bem, então, os etruscos e os povos fundadores. Então, embora tenham habitado em diferentes épocas, os italiatas, né, os etruscos, os gregos, foram os primeiros povoadores da Península Itálica. Então, os italiatas chegaram na Península Itálica há 2.000 anos antes de Cristo, ocupando a região central, né, denominada Delácio. Então, já os etruscos habitaram a parte central, expandindo seus domínios para o norte da península a partir do século IX a.C. Então, por fim, os gregos chegaram na península a partir de 800 a.C. e colonizaram e fundaram algumas cidades na região sul, tal como Nápoles, né, Siracusa. Essa região ficou conhecida como Magna Grécia. Então, no caso, aí nós temos a interação entre todos esses povos, que vai dar origem ao povo romano. E essas interações não foram pacíficas, né? Lembrando que eles estavam no período de, né, extrema expansão, e essa expansão vai levar ao conflito entre esses povos. Bem, então o surgimento de Roma. Então, os etruscos, né, exerceram grande influência sobre a sociedade romana, desde a cultura, arte, rituais e padrões sociais. Vale lembrar,
né, os italiotas habitaram a Península Itálica a partir do ano 2000 a.C. e fundaram diversas aldeias. Então, no caso aí, os etruscos, eles vão ter uma participação muito grande, né, na formação da sociedade romana. Então, os valores que a gente já falou da cultura, entre outras coisas, serão usadas pelos romanos para organizar a sociedade. Então, em seguida, em torno do século VII a.C., né, Roma se consolidou como uma cidade com a chegada dos etruscos. Então, a partir do aumento do comércio, embora os etruscos tenham resistido durante muito tempo, suas cidades, né, estados, não possuíam união. Então, o que vai dificultar, no caso dos, né, dos etruscos, em resistir à dominação romana foi exatamente essa falta de uma unidade, onde essas cidades, elas, como elas eram cidades-estados, cidades independentes, quando o inimigo mais forte ele surgiu, eles não tiveram força nem organização para resistir a essa dominação. Então isso vai fazer com que a sociedade etrusca ela deixe de existir, ou ela seja incorporada pelos romanos. Então, sendo assim, os etruscos, os gregos e os romanos travaram diversas batalhas. No entanto, no século III a.C., os romanos vencem a guerra e detêm o poder sobre a cidade. Então, com isso, a cultura etrusca sofre uma romanização. No entanto, diversos aspectos foram preservados, os quais foram agregados à cultura romana. Essa questão da romanização, né, isso vai ser aplicado até a fundação do Império. Então, quando o Roma ele vai expandir o seu território, em vez de né, impor a sua cultura, ele vai influenciar e vai criar uma mescla entre as culturas, a cultura romana e a cultura local. Né? Isso a gente vai ver na região da Península Ibérica, na região né, dos francos. Essa região vai ser extremamente importante, né, essa romanização, essa tentativa de, né, levar a cultura romana a todos os lugares que eles chegam. Bem, então, aqui nós temos como seria mais ou menos as casas romanas, né, as primeiras construções da cidade de Roma, a maior parte delas feita de tijolos cozidos, mas, né, o uso de madeira era algo essencial. Bem, então, para a gente concluir aqui. Então, a fundação de Roma foi idealizada, né, por uma lenda dos irmãos Rômulo e Remo, então, que ao ser fruto de um ato não aprovado por seu monarca, esses são deixados à própria sorte, né, e são salvos por uma loba, representando a vontade dos deuses para a sua posição de fundadores. Então, a lenda, né, conta essa versão heróica, essa versão mítica. Então, os etruscos foram os primeiros povos que buscaram a dominação da península, né, interagindo com os mais diversos povos, né, que viviam ali, né, e se tornam a base para a formação né, da sociedade romana, da formação do império. Então, com a dominação de Roma ali na região, a cultura etrusca vai ser assim, englobada dentro dessa realidade. Então, aqui nós temos, né, algumas iconografias que mostram esse período de dominação, né, sempre levando em consideração que essas obras foram pintadas séculos depois que isso aconteceu, então tem alguns elementos que podem estar divergindo com algumas realidades. Bem, então, era sobre a história da fundação de Roma. É sempre bom a gente ressaltar, né, que há várias versões, né, que tem, né, vários historiadores que vão trabalhar isso, né, mesmo com poucos relatos fósseis, com poucas fontes, né, tem muito a ser estudado ainda. Então, e nós vamos passar por todos os períodos de Roma. Então, desde a monarquia, da república, da tirania, do império, né? Então, isso vai fazer com que a gente, né, tenha uma noção do que vai ser o povo que vai dar origem à cultura ocidental. Bem, então, eu acredito que tenha sido isso. Leia os textos, né? Leia com atenção, assistam as videoaulas que eu coloquei no texto, né? Tentem fazer os exercícios, e se não conseguir, né, vocês têm os canais que vocês podem chegar até mim. Então, muito obrigado, e até a próxima.